Olá pessoal, estamos aqui para nossas aulas de espanhol. Hoje eu coloquei um texto para vocês aí, que eu peço que vocês copiem, logicamente, para que possam fazer também um exercício ao copiar, né? E que trata mais uma vez dessa pandemia que não sai dos noticiários e também porque tem importância para nós, até para que a gente possa ver como está a situação em outros países. Esse texto é do jornal Clarín, da Argentina, e trata de algumas coisas que eles estão fazendo lá. Sei? Eu vou ler para vocês e depois a gente comenta. Pandemia e crises. Vivir em quarentena. 5 encuestas describen cómo fue cambiado la mirada y el humor de los argentinos. ¿Hasta cuándo creen que durará el aislamiento? ¿Qué harán el día que terminen? Principales preocupaciones, demandas y un nuevo escenario político. El anuncio de una nueva fase de la cuarentena, con la expectativa frustrada por las salidas recreativas, puso a los argentinos ante otro desafío antropológico: encaminarse a un cierre de casi 2 meses por el coronavirus. Como ante cada prolongación, la pregunta se repite: ¿está preparada la gente psicológica y económicamente para seguir aislada? ¿Cómo se siente? Para armar un panorama de este escenario inédito, Clarín desgranó 5 estudios de opinión pública que abordaron el tema en los últimos días. ¿Y cómo lo hicieron consultoras que vienen midiendo el impacto de la pandemia desde hace varias semanas? También permite trazar un mapa de cómo fueron evolucionando esas sensaciones. Algunas conclusiones generales y coincidentes. Hay un apoyo mayoritario a las restricciones que lanzó Alberto Fernández para combatir al COVID-19. La gente se prepara para un aislamiento más prolongado. Si bien se coincide en priorizar la salud, crece la preocupación por la economía. El presidente logró un volumen de apoyo propio y se abre una brecha con Cristina. Se mantiene la demanda para que los políticos se solidaricen con la crisis, aportando parte de sus sueldos. Bom, é mais ou menos a mesma realidade do Brasil. Não quero entrar em comentários sobre como está sendo feito aí no Brasil o gerenciamento dessa coisa. Na Argentina parece que está bem mais gerenciado do que aqui no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, antes até sem entrar muito nesses detalhes, mas num país onde tem mais livrarias numa cidade, que é no caso de Buenos Aires, do que num país inteiro como o Brasil, a percepção dos problemas é bem diferente, a conscientização das pessoas é bem diferente. Pessoas que têm o hábito de ler e entender o que estão lendo têm capacidade melhor de compreender o que está acontecendo e também fazer julgamento e juízo do que é melhor ou pior, do que é certo ou errado. Talvez em alguns países a pandemia esteja sendo mais bem equacionada pela essa questão da conscientização das pessoas em relação ao que elas leem e ao que elas observam, né? Então, na Argentina, é outro país, outra realidade, apesar de tão bem próximo do nosso país. Quem conhece a Argentina sabe do que há de igual, do que há diferente em relação ao Brasil, mas não vamos fazer assim um julgamento comparativo, ok? Então, pandemia e crises. Pandemia e crise, né? Em espanhol, crises.
Viver em quarentena, né? Viver em quarentena, como nós vivemos, né? 5 encuestas são trabalhos de pesquisa, né? Encuestas descrevem como foi cambiado. 5 trabalhos, né, de pesquisa, né? 5 pesquisas descrevem como foi cambiado a mirada, como foi mudado o olhar, a visão, a mirada. E o humor de los argentinos, como foi mudando o olhar e o humor dos argentinos. Hasta quando creem que durará o aislamiento? Até quando creem que durará a quarentena, né, o isolamento, né? Que harão el dia que termine? O que farão no dia em que terminar? Principais preocupações, demandas e novo cenário político. Principais demandas, né? O que o povo busca, né? E novo cenário político. E novo cenário político. A realidade política da Argentina, o Brasil tem mais ou menos uma noção, né? Aquela questão de Cristina Kirchner, que apoia esse atual presidente, e aí as pessoas na Argentina dizem que esse homem vivia à sombra da Cristina Kirchner, e parece que graças à pandemia isso está mudando, né? Ele está passando a ter um apoio próprio, não dependendo tanto de Cristina Kirchner. Logicamente, eu encurtei esse texto é bem maior. Eu fiz um resumo aí para que facilitasse não ficar muito longa a aula, né? Então, número 3. El anuncio de una nueva fase de la cuarentena, né? El anuncio de una nueva fase de la cuarentena, o anúncio de uma nova fase da quarentena, com la expectativa frustrada por las salidas recreativas, né, com as expectativas frustradas pelas saídas para se divertir, né, saídas recreativas, puso a los argentinos, colocou aos argentinos, né, ante outro desafio antropológico, diante, né, de outro desafio antropológico. Encaminhar-se a encierro de casi 2 meses por el coronavírus, né? Qual é o desafio? Encaminhar-se, né, ou ficar, né, preso a encerro, a um aprisionamento de quase 2 meses pelo coronavírus. Como ante cada prolongação, né? Como diante de cada prolongação, né? Toda hora o isolamento, a notícia vai demorar um pouco mais, né? Não só lá como aqui, né? Como ante cada prolongação, a pergunta se repite. A pergunta se repete. Está preparada a gente? Quando eles falam la gente, em espanhol significa as pessoas, na nossa língua. Ou seja, eles falam no singular la gente e nós temos que traduzir como as pessoas. Estão preparadas as pessoas, né, para fazer as adaptações aí na hora de traduzir. As pessoas estão preparadas psicológica e economicamente para seguir aislada, né? As pessoas estão preparadas psicológica e economicamente para seguir isoladas, né? Como se sente? Como se sentem? Reparem que eu estou traduzindo tudo no plural porque nós falaríamos as pessoas. E no espanhol está tudo no singular porque eles falam la gente, ok? Então, as pessoas estão preparadas psicológica e economicamente para seguir em quarentena, né, isoladas? Como se sentem? Para armar um panorama deste cenário inédito, para armar, né, um panorama desse cenário inédito, Clarín desgranou. Desgranar é igual catar feijão, separar. Então, Clarín desgranou 5 estudos de opinião pública.
o Clarim, que é o jornal, né, separou 5 estudos de opinião pública, né, 5 pesquisas, que abordaram, né, o tema em los últimos dias, que abordaram o tema nos últimos dias. E como lo hicieron consultoras que vienen midiendo el impacto de la pandemia desde hace varias semanas, né? E como lo hicieron, né? E como fizeram, né? Consultoras, as consultorias que fizeram a pesquisa, né? Como elas fizeram, que vienen midiendo, como foram feitas as pesquisas, né? Que vienen midiendo o impacto da pandemia, que vem medindo o impacto da pandemia desde há várias semanas. Desde há várias semanas. Também permite traçar um mapa, de como foram evolucionando essas sensações. E essas pesquisas, né, também permitem traçar um mapa de como foram evolucionando essas sensações, né? Como foi mudando o humor, as sensações do povo argentino desde o início desse isolamento compulsório, né? Algumas conclusões generais e coincidentes. Algumas conclusões gerais e coincidentes, né? Em todas essas pesquisas que foram separadas para analisar, né? Eles chegaram à conclusão de algumas coisas que se repetem em todas elas, né? Algumas coisas gerais e que se coincidem, né? Generales e coincidentes. Primeira delas, há apoio maioritário a las restricciones que lanzó Alberto Fernández para combatir al COVID-19. Há um apoio maioritário, porque a maioria apoia, as restrições que lançou, né, o Alberto Fernández. Alberto Fernández é o presidente da Argentina, para combater o COVID-19, para combater o COVID-19. La gente se prepara para um aislamiento mais prolongado. La gente, as pessoas, né, se prepara, vamos botar tudo no plural agora no português por causa da concordância nossa. As pessoas se preparam para um isolamento mais prolongado, ok? La gente se prepara para um aislamiento mais prolongado. Número 8. Si bien se coincide em priorizar a saúde, cresce a preocupação por a economia, né? Se todos concordam, né, coincidem, né, em priorizar a saúde, cresce a preocupação com a economia. A mesma coisa conosco, né? Nós sabemos a dificuldade que pode gerar para a economia, mas também temos a preocupação com a saúde. Eu acho que isso é normal no mundo, qualquer pessoa inteligente sabe que são as duas coisas problemáticas e que a gente tem que solucionar uma e outra simultaneamente ou ao seu tempo, mas essas preocupações no mundo todo o centro das preocupações é saúde e crescimento, né? Como nós vamos manter essas duas coisas ao mesmo tempo. Número 9, né? El presidente logró un volumen de apoio propio. Aqui é que talvez a política da Argentina esteja mudando um pouco por causa da pandemia. El presidente alcançou. Lograr em espanhol é alcançar algo. El presidente logrou um volumen de apoio próprio. Então o presidente alcançou um volume de apoio próprio. E se abre uma brecha com Cristina. E se abre uma separação, né, com Cristina, uma brecha, uma separação do apoio a ele e o apoio a Cristina. Não que seja assim, eles estão virando inimigos, não. É que ele era muito dependente do apoio dela e hoje ele já consegue andar aí com suas próprias pernas, tem seu próprio apoio.
não é tão dependente de Cristina, né? Então, o presidente logrou um volume de apoio próprio e se abre uma brecha com Cristina. E, por último, se mantém a demanda para que os políticos se solidaricem com a crise. Então, parece que o Brasil aqui, né, se mantém a demanda, né, a exigência, né, o pedido para que os políticos se solidaricem com a crise, para que os políticos se solidarizem com a crise, aportando parte de seus sueldos, né, botando, né, parte dos seus salários, né, ou seja, abrindo mão de parte dos seus salários para o combate à crise. E aí, São Paulo, eu acho que já andaram fazendo isso aí e tal. Em alguns lugares no Brasil começa os políticos a tomar um pouco de vergonha. Agora, no caso aqui da Argentina, a mesma situação. As pessoas começam a exigir que os políticos abram mão dos seus privilégios também, assim como nós. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do texto, apesar das coisas não serem boas, né? Mas eu vou tentar ver se eu acho algo mais agradável nesse momento também para trazer para vocês, que o problema é que o noticiário em espanhol está dominado pelo coronavírus ou por questões internas desses países da vida deles que não dizem muito respeito ao nosso interesse e nossa realidade, ok? Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.